Temos aí 7 pacientes com ventilação mecânica em estado grave. Devido às pessoas estarem saindo mais de casa, aumentou 20% os casos de pacientes internados na rede pública e 15% aumentou na rede privada. Então, eu acho isso muito sério, André. As pessoas precisam se conscientizar, não é? Então, todos têm que se conscientizar com esse isolamento social. Nós temos, Adri, eu, você, a nossa equipe, pacientes graves que a gente sabe que necessita de um atendimento, mas a gente está tentando fazer um acolhimento da melhor maneira nos nossos atendimentos online e pouquíssimos casos graves que a gente atende. E é lamentável mesmo, né? As pessoas realmente não estarem se cuidando no momento mais crítico do isolamento social. E São Caetano pronunciou agora à noite um programa de testagem em massa para os funcionários da prefeitura e também para os comerciantes da cidade, e que engloba a nós, que somos profissionais da saúde, somos da rede privada, mas o prefeito e a secretária da saúde implantaram agora esse programa na live deles, que eles comentaram, e que eu achei muito importante, para que os comerciantes de São Caetano saibam que isso vai começar a existir, esse programa, a partir de amanhã, e que nós vamos entrar nessa testagem do Covid. Então, eu agradeço aí a Secretaria da Saúde de São Caetano por mais esse programa, além de todos os outros, que é a Carreta da Saúde, que recebe as pessoas numa condição de um estado gripal, que apresentam pequenos sintomas, e que, se tiver com sintomas do Covid, vão direto para o hospital, para internação, que é o Hospital Campanha. E também tem o programa, Adriana, do Corona São Caetano, que é um programa que o profissional da saúde vai até a casa do paciente e também orienta por telefone. Já são 1.600 casos sendo atendidos sem chegar à rede hospitalar, que também é importante. Quanto menos pessoas na rua, melhor, né? Não, eu vejo pelo que você tem passado para a gente, que as medidas adotadas aí pela prefeitura, tudo tem sido fundamentais nesse momento, né? Mas a gente também precisa, é o que você já falou e o pessoal está falando ali, a gente precisa da colaboração da população. Sem dúvida. Se a população não colaborar, não fica difícil. Se a população não colaborar e não entender que tem que fazer esse isolamento social para a saúde e para salvar vidas, a gente vai ter problema. Então, eu faço esse apelo aqui, na Grande São Paulo, São Caetano, para que faça o isolamento, para que não caia esse isolamento. O número hoje foi expressivo. Cair para 48% foi expressivo. Aumentar o número de internações e leitos no Hospital Campanha de São Caetano também foi expressivo. Um aumento de 20% é muita coisa, Adri. E eu acho que agora a gente tem que estar consciente juntos, mesmo tendo pacientes graves como nós temos, mas a gente está fazendo atendimento online e eu acho que todos têm que ter essa conscientização. Outra coisa que é importante, antes de eu pedir para você se apresentar mais e falar sobre o trabalho do autismo, uso de máscaras. Uso de máscaras nas ruas, em qualquer lugar do nosso país. É importante, isso é uma conscientização de não só social, como saúde. Então, usar máscaras quando estiver saindo da sua casa, para que realmente a gente possa inibir a disseminação desse vírus, para que a gente possa inibir essa pandemia, que realmente está afetando nossas vidas em todas as condições. Também quero agradecer uma situação que foi colocada hoje aqui na live, na última live que eu entrei agora, sobre voluntários para atender o lar Nossa Senhora das Mercês aqui de São Caetano, que nós estamos precisando de voluntários lá. Por quê? Lá são muitas senhoras de idade que estão dentro do lar. Então, tem muita gente fazendo auxílio de levar alimento para o lar, álcool gel, cuidar das senhorinhas. Então, eu também solicito aqui que, por favor, que quem puder se tornar voluntário no lar, que ajude. A gente precisa, tá? E agora é isso, Adri, eu quero te apresentar nossa fonoaudióloga Adriana Paranhos, que está aqui à disposição para falar sobre o autismo hoje, que é um tema muito importante. E, por favor, Adri, fala um pouquinho sobre o autismo para nós.
Então, deixa eu só me apresentar. Eu sou a Adriana, conforme ela falou, eu sou fonoaudióloga clínica há 25 anos. Né? Então, a gente traz aí uma certa bagagem de experiência para lidar, nunca com situações como essa, mas para lidar com o ser humano de forma em geral. Então, vamos tentar a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o autismo. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, tá? Ou seja, ele não tem uma característica específica, não é algo fechado, todo autista vai ser assim, não. Ele tem as mais variadas formas, diferentes graus. Então, a gente costuma falar que cada autista é único, porque ele vai ter características únicas. Você vai pegar autistas que têm dificuldade de socialização, mas ao mesmo tempo você vai pegar outros que socialização para eles não é o problema. Alguns apresentam problemas de hipersensibilidade, dificuldades de ser hipersensibilidade, estereotipias, ecolalias, ou seja, as características elas vão variar muito de um para o outro. Então, você não tem como fechar, e por isso que o diagnóstico acaba sendo muito difícil. Exatamente por esse motivo, não é uma coisa padronizada, todo autista vai ter isso, não. E é muito importante que os pais... Voltou? É muito importante que os pais fiquem atentos ao comportamento da criança para ir analisando se ela está diferente do comportamento de crianças da mesma idade que ela, do mesmo patamar de idade que ela. E aí sim buscar ajuda, né? Porque a gente fechar, olha, todo autista vai ter isso, não dá, porque é muito variado. Sim. E, Adri, a gente sabe que o autismo, tanto criança quanto adolescente, eles têm esse déficit psicocomportamental que é importante, é como você está falando, ele varia, né? Para cada caso, tem crianças que têm algumas propriedades clínicas que é específico, outros são mais leves, outros um pouquinho mais severos, que são os casos das crianças mais agressivas. E aí, dentro dessa condição, eu queria entender, a criança autista hoje, ela é uma criança, clinicamente, que faz parte do grupo de risco dessa pandemia do Covid? Legal. Clinicamente, ela não faz parte do grupo de risco. O que acontece? Muitas vezes o autista, ele não tem noção de perigo, né? Ele pega muitas coisas, leva a boca o tempo todo, que é uma característica que alguns apresentam, né? A questão de se reorganizar através da parte sensorial, então levar muitas coisas à boca, e isso acaba fazendo com que ele se torne um risco. Né? Tem a questão de, muitas vezes a criança autista, ela não sabe falar, expressar alguns sentimentos, então ela não vai saber falar, olha, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo isso, e isso acaba tornando preocupante. Então, se a gente for analisar do ponto de vista clínico, não. Porém, é preocupante no sentido que o comportamento dela pode levar ela a se colocar no grupo de risco. Sim, por conta de que ele leva muito a mão à boca, faz essas estereotipias que é própria do autismo, né? E muitas vezes eles não têm noção do perigo, Cris. Sim. Às vezes eles perdem essa noção do perigo e para eles é tudo legal. Eles vão ver uma pessoa tossindo, eles não vão ter a noção que eles precisam se afastar. É capaz eles se aproximarem. Sim, então é por isso e que isso coloca eles em risco. É importante o autista usar, uma criança autista, a mãe tentar usar máscara, tentar trabalhar mais essa higienização com mais frequência durante o dia, lavar as mãos, passar álcool gel, explicar para ele, porque a gente sabe que o autista, quando a gente faz aquele olhar bem horizontal nos olhos dele, ele realmente tem uma resposta melhor do nosso comando verbal, até porque a gente tem essa experiência clínica dentro do nosso espaço de trabalho, não é? Então, eu acho que é importante, sim, familiares de autista, trabalhar a higienização, conversar com eles olho no olho, e eu acho que é fundamental. E outra coisa... eu queria te fazer só te interrompendo. Eu vi uma brincadeira que foi proposta em vários locais para tentar mostrar para a criança
como funciona o coronavírus, que é aquela de você pôr um prato com água e o outro com água e orégano, né? Sim, sim. Isso é muito bacana. Para o autista, ele se torna muito concreto, né? Ele precisa das coisas de forma mais concreta, e isso ajuda muito. Adri, eu até gostaria que você falasse dessa brincadeira que é feito com as crianças autistas e crianças com distúrbio de atenção, com déficit de atenção, porque é uma brincadeira que, na verdade, entre aspas, ela é maravilhosa, porque faz reorganizar a atenção do autista, das crianças com déficit de atenção, fazendo essa brincadeira no prato, e que pode ser não só com a criança autista, como também com as crianças que não têm nenhum distúrbio de psicocomportamento. Bastante. Eu gostaria muito que você falasse aí o exemplo dessa atividade, porque vai servir para todas as crianças do nosso país. Explica um pouquinho sobre essa atividade. Nessa atividade, você pega 2 pratos e coloca um só com água e sabão, se eu não me engano, e o outro com água e orégano. Quando você põe a criança da mão, primeiro, né, a mão da criança na água com orégano, o orégano gruda na mão. Sim. Quando você leva a mão dessa criança para a água com sabão, ela solta. Então, isso mostra para a criança a importância de lavar a mão, de fazer a higienização, independente da criança ser autista ou não. É uma forma muito lúdica de mostrar algo concreto para eles, de uma coisa que eles não estão vendo. Porque eles não veem o vírus. Então, mas por que esse corona é perigoso? Eu não estou... Também conscientiza a criança de forma lúdica. Aí uma pessoa está perguntando aqui, Adri, se é só um prato ou não. São 2 pratos, como a Adriana falou. Um prato, explica de novo, Adri, rapidamente. É um prato. Depois eu posso até deixar lá no perfil da clínica a orientação passo a passo, tá? Mas é um prato com água e orégano e o outro prato com água e sabão, água e detergente, né? Que aí você vai fazer com que o detergente tire o orégano da mão da criança. Para a criança entender a importância da higienização, né? Isso. Adri, o que acontece, né? Hoje, as crianças aí, os autistas, eles, infelizmente, por toda essa condição, teve que ter uma mudança de rotina. E os pais estão tendo muita dificuldade na mudança de rotina dessas crianças. E eu vou te dizer que não é só da criança autista. Não é. Criança de um modo geral, porque eu também tenho uma criança em casa e de vez em quando eu tenho que me reinventar aqui com a Gabriela, né? E então, eu queria te perguntar, principalmente especificamente nas questões das crianças autistas, essa mudança de rotina, o que você sugere de atividades psicocomportamentais para que a gente possa reorganizar essa criança na condição cognitiva dela, no dia a dia dela? O que acontece? A criança com autismo, ou a criança de forma em geral, eu costumo falar, porque eu vejo só como crianças, né? Qualquer mudança na rotina delas é muito difícil, até para nós adultos, né? Às vezes uma mudança de rotina é uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar. E a criança, quando ela tem o autismo, quando ela está dentro do espectro, criança se torne mais agressiva, né? Eu já tive casos de pacientes que acabaram me relatando esses dias que a criança se tornou mais agressiva. Isso é normal porque é uma quebra da rotina dela. Então, o que acaba sendo importante para essas crianças, né? Eu costumo sugerir muito o quadro de rotinas para essas crianças que têm essa dificuldade, né, de sair da rotina, criar um quadro de atividades, onde a criança vai ter as atividades diárias dela. Isso ajuda com que a criança cumpra as atividades rotineiras dela e no final do dia, se ela tiver cumprido todas as atividades propostas ali naquele quadro, ela vai ganhar ou o direito de brincar com o brinquedo que ela quer,
ou ficar 1 hora, 2 horas no celular, que é algo que também me preocupa bastante, eu já falo sobre isso, né? Ela vai ganhar o direito de ficar no celular, ou vai ganhar uma bala, mas deixando bem claro que ela só vai ganhar se ela cumprir as atividades dela. Sim, que seria um reforçador positivo isso, né? Exatamente, um reforçador positivo. Com essas crianças é muito importante, porque é a maneira como eles entendem o comando verbal e o comando de observar o que a gente está aplicando para eles, não é? Isso. Você tem alguma... Eu sei que você tem inúmeras atividades que você desenvolve na Clínica Secato com a gente e que realmente faz toda a diferença o seu trabalho na nossa equipe multidisciplinar. Nós temos lá a psicóloga que trabalha com autismo, que é brilhante, você, a fisioterapia, nossa equipe multidisciplinar juntos, eu sei que faz uma diferença muito grande na vida das crianças e dos seus familiares. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, Adriana, das atividades que você aplica para essas crianças e que os pais podem aplicar em casa. Porque eu sei que você tem uma gama de atividades incríveis na clínica. E eu queria saber qual que eles podem utilizar nesse momento em casa. Tá, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que são fáceis de se fazer, tá? E pode ser legal para envolver não só a criança, mas a família toda. Um dos exemplos caiu meus papeizinhos aqui, essas formas geométricas, tá? Elas são chamadas de Tangram. Isso na internet você consegue... Tangram. Fantástico. Tá? Na internet você consegue baixar facilmente isso, né? E como é que faz? Você pode criar milhares de brincadeiras. Então, você pega todo mundo da família, põe um Tangram cada um, e a pessoa vai criar alguma forma, alguma figura, alguma coisa com aquelas formas que ela tem na mão. Ela terminou de criar... Por favor, desculpa te interromper. Imagina. Então, faz formas, pode fazer até formas geométricas, né? Que é o que você está apresentando. Não, o Tangram são formas geométricas. Se você procurar na internet, ele já vem esse quadrinho pronto para ser recortado. Perfeito. E você pode primeiro já criar a brincadeira do recortar o quadrinho direito. Você já está trabalhando algumas coisas com a criança. Coordenação motora. Exatamente. Eu tenho esses quadrinhos feitos em EVA. Dá para fazer ele em cartolina, dá para criar o material que você tiver à disposição aí. Aí. Mas o Tangram é importante. Aí, Adri, voltou. Vai lá. Voltou, a internet está meio instável. Normal, todo mundo. A pessoa cria aquela forma num papel sulfite com as formas geométricas e passa o contorno. E separa seu tangramzinho ali do lado. E vai dar essa folhinha sulfite contornada para outra pessoa da família. E a pessoa vai tentar preencher aquele espaço com o seu Tangram, para ver se consegue. Isso vai trabalhar percepção visual, parte sensorial, vai trabalhar regras, porque a pessoa tem que ter regras para seguir, né? Nossa, raciocínio espacial, concentração, a possibilidade de trabalhar com esse Tangram é gigantesca. E na própria internet também tem uma série de gabaritos de figuras que você pode fazer com ele. Então, você pode baixar essas figuras também e falar para a criança, olha, preenche aqui. Você pode trabalhar a questão de cores com a criança, né? Porque são de cores variadas, cada um tem uma corzinha diferente. Aí você já vê a quantidade de brincadeiras que você tem para fazer com essa criança e com a família, envolver toda a família. Porque é muito importante nesse momento, não só com a criança autista, mas com todas as crianças, o envolvimento da família. Sem dúvida alguma. Nesse momento, para que elas sintam uma estabilidade. Né? A família é importante, né? Eu acho. Você vê, quer ver uma outra brincadeira? Você pode imprimir ou pegar de uma revista, ou então, se não quiser imprimir, nem pegar de uma revista, nomear dentro de casa objetos, e a criança vai ter que separar esses objetos de acordo com a sua função. Então, objetos que vão dentro da mochila da escola.
Então, a criança vai ter que separar objetos que pertencem à cozinha. Isso você faz com que a criança, primeiro, saiba que cada coisa tem o seu devido lugar, trabalha a questão de funcionalidade das coisas e ensina a criança a categorizar, que cada item tem uma categoria na qual eles se encaixam. Perfeito. E organizar a rotina também da criança, né? Porque atividade... Exatamente. Você vê, outro exemplo, você vai guardar as roupas da criança, né? Então, na realidade, você vai estar separando, lavou, passou a roupa de todo mundo, né? Que é o que a gente mais faz em casa nessa época, lavar e passar roupa. Eu não imaginei, gente, eu não imaginei que se eu tivesse tanta roupa dentro de uma casa. Eu já estou pensando em aderir à roupa única, uniforme, sabe? Loucura, pai. Então, você pode separar, aí você separa a do papai, a da mamãe e a da criança. E você vai dar a da criança para que ela guarde sua própria roupa, né? Você pode usar o banho, pedir com que a criança nomeie partes do seu corpo, né? Então, você está nomeando e trabalhando a questão de ela conhecer o próprio corpo, mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando uma coisa que é muito importante, ela tomar o banho sozinha. Então, você vai falar para ela, agora é a hora de lavar o pezinho. Ela vai sozinha lavar o pezinho. Isso trabalha a percepção corporal, assim como estimulação sensorial, que é o que essas crianças precisam muito, de estímulo sensorial, de se tocar, a propriocepção deles, não é? E eles vão se observando e também vão acalmando aquele estado de angústia, porque eu percebo que as nossas crianças, essas crianças, e os nossos também, eles estão num momento de angústia, com essa rotina, de não estar participando das atividades do dia a dia fora de casa, e de sentir também a nossa atenção. Por mais que a gente tente se organizar, mas mudou a rotina da casa, mudou a energia. Por isso que é importante fazer toda essa atividade que você está explicando, orientando. Música também, eu acho que é bacana, não é? Brincar de faz de conta. Exatamente. Né? Pega o boneco que a criança goste, né? Faz com que a criança comece a criar um faz de conta daquilo. Então, ela vai ter que dar um nome para um boneco, o que esse boneco gosta de comer, o que ele gosta de fazer, e vai criando uma historinha em cima disso. Né? Você pode... Nossa, a quantidade de atividades que dá para se fazer com a criança, atividades com pintura, né? Mas principalmente usando as mãos da criança, não só ficar trabalhando com pincel, deixar a criança separar um cantinho no quintal, um local onde ela possa fazer uma certa sujeira, né? E deixar ela pegar um guache e pôr no papel. Vai trabalhar a parte sensorial, a parte de hipersensibilidade das crianças, né? E, Adri, fizeram uma pergunta para nós aqui agora, que eu gostaria de você... Porque eu tô sem óculos, eu não consigo ler as perguntas, tá, gente? Eu te falo, amiga. Uma pessoa está perguntando se você está fazendo atendimento online para autistas severos, se você pode orientar a família. Posso, pode procurar a gente que eu vou dar toda a orientação, né? Sem o menor problema, a gente vai ver tudo que essa criança está precisando nesse momento para auxiliar. Quanto a isso, não tem o menor problema. A gente vai tentar descobrir, se reinventar numa maneira de segurar essa criança com a gente ali de forma online. Isso, aí você orienta, né, como você já está fazendo aí nesse período de isolamento social, você vai pedir para a família os objetos que essa criança pode manipular de acordo com o que você avaliar dela, né? Então, eu acho importante a gente explicar aqui, porque muitos pais não sabem. E eu quero agradecer aqui a participação de todas as pessoas que estão assistindo hoje. Tem uma mãe, amiga nossa, dizendo aqui, ajudar na cozinha com receitas simples. Eu acho maravilhoso. Fabuloso! Eu passo por isso, porque minha filha adora cozinhar, com a graça de Deus, a minha filha gosta. Então, a Gabriela pede para fazer bolo, pede para fazer comidinhas, sobe na cadeira e faz. A gente faz torta de liquidificador, bolo, então coisa simples, mas que também a criança autista pode participar de uma maneira lúdica. E como? Não é? E também vai reorganizar a atenção
dessa criança, e é o que a gente está dizendo agora. Não é só para o autista que nós estamos... Não, isso tudo eu peguei e fiz questão de procurar atividades, Cris, que a gente possa envolver não só a criança pensando no autismo, são brincadeiras que dá para você fazer com qualquer criança. Você vê, tem uma que é fabulosa, que é a brincadeira a hora de contar história. Você cria uma cabaninha, prende o lençol entre duas cadeiras, você cria uma cabaninha. Eu me enfiava na cabaninha em casa, embaixo das cadeiras, com os meus irmãos, e era bom demais. Não é? É um ambiente gostoso, e aí você pode, de acordo com a idade da criança, ir fazendo perguntas do livrinho que você está lendo, né? Perguntas simples para crianças até 2 anos, para ela mostrar no livrinho quais são os personagens. Se for um pouquinho mais velho, fazer perguntinhas simples. Se for uma criança mais velha, até reinventar a história. Isso. Contar Por que não criar um final diferente? No caso do autista, embaixo da cabaninha de lençol. Delícia. Ou até do edredom, que eu já fiz também com o edredom. Também. Fica mais escurinho, você consegue pôr uma lanterninha. Olha, fica... Maravilhoso. Você se enfia ali embaixo com a sua criança e começa a contar histórias. E o momento ele fica prazeroso, fica gostoso para todo mundo, a família interage. Maravilhoso, Adri. Gostei. Fantástico. Estão perguntando também sobre a criança com TEA, né, que é os distúrbios de déficit de atenção. Então, tudo isso que nós estamos orientando funciona para todas as crianças que têm um déficit psicocomportamental. E, claro, para a criança com TEA também. Só que as crianças que têm o déficit psicocomportamental, nós precisamos só repetir inúmeras vezes a atividade. Então, ter isso em mente. Por quê? Muitas vezes eles têm um distúrbio, uma dificuldade de comunicação. Às vezes a criança não fala porque ele tem esse distúrbio de comunicação. Então, aí cabe ao familiar chegar na altura dos olhos e repetir várias vezes a brincadeira. Por exemplo, essa brincadeira de fazer a cabana. Você está embaixo, é lúdico, mas também limita o espaço sensorial da criança. E quando você faz uma limitação de espaço para o autista ou para a criança com TEA, o que acontece? Ele se reorganiza mais cognitivamente. Porque quando você fecha o espaço do autista, ele se reorganiza cognitivamente. Ele consegue observar mais o seu olhar quando você está expondo para ele uma atividade. Então, tudo isso que a Adriana está posicionando aqui, que é extremamente importante para a criança com autismo e com déficit psicocomportamental, de um modo geral, porque tem vários tipos, tem várias crianças com déficit mais agressivos, que é o TOD, então tem a criança com TEA, tem a criança com TDAH. Então, todos esses, quando você fecha um espaço, ele consegue te responder melhor. Então, escutem todas as orientações que a nossa fonoaudióloga maravilhosa está oferecendo aqui. E para essas crianças, você só trabalha repetidas vezes a mesma atividade. Então, não importa o tempo, né, Adri? Mas que fique 15 minutos. Exatamente. Vai ser melhor. Você pode usar esse momento, como você falou, aí a criança às vezes tem muita dificuldade de expressar o que ela está sentindo. Você pode usar esse momento para tentar fazer com que a criança expresse o que ela está sentindo e perguntando de forma calma, o que você tem? Você está nervoso? E mostrando, mesmo que a criança seja não verbal, ela vai mostrar, ela pode ser não verbal, mas ela sabe se comunicar de alguma maneira com você. Exatamente. Você prestar atenção no que ela está te passando, para você tentar trabalhar isso que está gerando angústia nela. Exatamente. E também, Adri, você perguntar, a criança responder, nem que seja expressivamente, com o corpo, com a expressão dela, você também pode dar um reforço positivo a ela e dizer, parabéns, obrigado, meu filho, que bom que eu entendi. Exatamente. E seguir a atividade com essa criança, né? Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui. Exatamente, é o que a gente falou agora. Criança autista que não fala e que tem os comandos aí contrariados ou que dorme muito. Então, a criança autista que
utiliza estereotipias severas, que quer ficar naquele quadro de sonolência porque mudou a rotina dela, isso também é um dado importante. A gente precisa ter atenção sobre isso, não é, Adri? Você gostaria de falar? Precisa tentar estabelecer a rotina dessa criança. Então, se a criança estava acostumada a acordar às 9, fazer com que ela acorde todo dia às 9. Ela tem aulas online também, então estabelecer um horário fixo para essas aulas. Não ficar, na segunda ela vai fazer de manhã, na terça de manhã não deu, vai fazer à tarde, não. Ela tem que ter o compromisso, assim como ela tinha de ir na terapia, como ela tinha de ir para a escola, ela tem que ter o horário dela para cada atividade. Sim. Isso ajuda ela a se reorganizar. Mesmo a criança não verbal, ele estava acostumado com uma rotina. Sim. Então, tentar trazer o máximo de rotina para trazer esse conforto para eles se sentirem novamente estáveis, reorganizados, se trabalharem. Sim, eu acredito também que, além de reorganizados, ter esse acolhimento da família, mesmo sabendo que está dentro de casa, preparar as atividades do dia. A gente sabe que tem muitos pais trabalhando em home office, que está muito difícil, nós somos o exemplo disso, né? Mas tentar estabelecer uma ordem dessa rotina e trabalhar o reforçador positivo, porque muitas vezes o pai está no home office, mas está dando atenção para essa criança, pai, a mãe, o irmão familiar, e quando a criança te dá uma pequena resposta, aquela pequena resposta, ela é de uma grandiosidade imensa na condição emocional e afetiva, na ordem cognitiva também da criança. Então, utilizar o reforçador positivo, eu acho que ele é muito importante, né? E fazer essas atividades todas que você orientou, eu quero muito te agradecer de estar participando hoje. Eu sei que a gente faz assim com todo o nosso amor, porque tá difícil para nós não estarmos juntos com os nossos pacientes dentro da clínica. Nem fala, eu ainda comentei esses dias, eu falei, eu sinto tanta falta de abraçar os meus pequenos, porque vocês me veem lá na clínica, eu sou puro toque, né? Então, o fato de eu não abraçar também é muito difícil para mim. Então, está sendo um aprendizado para mim também. Mesmo essas lives que nós estamos fazendo, para nós é uma superação imensa, não é? Porque nem fala. Não é, Adri? A gente coloca o nosso programa de trabalho aqui. E eu sei que a gente pode beneficiar muitas famílias, muitas pessoas, pais de crianças de escolas que estão na condição também de escola normal, mas de um modo geral. Então, para nós é tudo muito novo, a gente está se doando com todo o nosso amor, né? E eu quero te agradecer muito, tenho muita gratidão a você, a toda a nossa equipe que estão aí preparando vídeos de trabalho, pessoas fora do Brasil assistindo também. Então, o que a gente puder beneficiar, contem com a gente, solicitem de nós. Nós vamos preparar vídeos para vocês, para que realmente vocês façam, nesse momento, o isolamento social, que está sendo muito importante. Hoje foi muito discutido nos programas de saúde a importância do isolamento social. Quem precisar sair para a rua, saia de máscara, por favor. Por favor, é um apelo que a gente faz e é um apelo muito importante. E vai para o mercado, vai de máscara, por favor, tá ok? Então, eu acredito que isso vai ser implantado como regra para a gente poder participar e sair quando precisar. Então, Adri, eu quero muito te agradecer